Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos continuar então nosso estudo sobre tronco encefálico? Agora nós vamos falar sobre o bulbo. O bulbo é uma das estruturas do tronco encefálico, abaixo da ponte, o seu limite inferior vai ser o forame magno, certo? Ele tem a forma de cone, certo? E ele vai estar entre a medula espinal, acima do forame magno, e entre a ponte, tá? Esse é o bulbo. Alguns historiadores falam que o formato dele, né, que esse formato mais ou menos assim, olha, recebeu o nome de bulbo, porque ele parece com o bulbo de uma flor, tá? Por isso o nome dele é bulbo. Em alguns livros mais antigos, vocês podem ouvir como medula oblonga, mas é um nome que já não é mais usado há décadas, tá? O mais atual é bulbo, certo? Então, ele vai ser esse formato de cone, a primeira parte do tronco encefálico, após a gente iniciar aí o estudo do sistema nervoso central, né, do encéfalo, para dentro do forame magno, tá? Então, é o bulbo que vai estar entre a medula espinal e a ponte, certo? O bulbo, ele vai ter algumas estruturas na sua superfície que nós poderíamos estudá-las, tá? Essas depressões e abaulamentos na superfície, eles são um retrato de núcleos e de feixes que estão no interior do bulbo. O bulbo é uma região extremamente nobre, nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, nós vamos hoje estudar algumas dessas estruturas. Por exemplo, sulco bulbopontino, nós vamos ver que é o limite superior aí do bulbo. Vamos ver que ele tem a fissura mediana anterior, assim como a medula tinha, pirâmide, sulco anterolateral, degustação das pirâmides, oliva. Vamos ver algumas dessas estruturas? E a gente vai falando delas lá na próxima imagem, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Essa imagem, nós estamos vendo uma imagem aí do encéfalo numa vista anterior, certo? Então, olha, daqui para baixo a gente estaria aqui no forame magno, daqui para baixo a gente estaria em medula espinal. Então, o bulbo, a gente viu que ele tem uma forma de cone e ele vai estar entre a medula espinal e a ponte. O limite superior dele, a gente vai ter aqui, olha, uma depressão bastante grande, ó, bastante proeminente, aqui, olha, chamada de sulco bulbopontino, tá? Então, é esse sulco aqui, olha, o nome dele já mostra pra gente, né, ó, é um sulco que está situado entre o bulbo e a ponte, sulco bulbopontino. Nós vamos ter uma aula só sobre nervos espinais aqui no canal, e aí a gente vai ver que desse sulco a gente tem origem de vários nervos cranianos, tá? Nervos espinais não, cranianos. Então a gente vai ter uma aula também de nervos espinais, mas o caso aqui seria de nervos cranianos, ok? Então esse sulco chamado de sulco bulbopontino. Lembra lá, quando a gente estudou na medula espinal, que a gente tinha uma fissura bem no meio na medula espinal, que chamava de fissura mediana anterior? Ela não parou simplesmente, né? Quando entrou o forame magno, ela desapareceu. Ela continua no bulbo, tá? Então, essa aqui, ó, lembra lá? Fissura com F de frente, né? Então, aqui, ó, fissura mediana anterior. E lá, na medula espinal, nós também tínhamos um sulco chamado de sulco anterolateral. Lembra dele? Se você não assistiu ainda a aula de medula espinal, aí no canal tem, assiste lá. Então, olha, se essa aqui a gente está vendo uma vista anterior e o nome do sulco é sulco anterolateral, então eu vou procurar algum sulco aqui nessa parte anterior, um pouquinho mais para o lateral. E esse aqui, olha, por onde também emergem aqui, olha, fibras radículas que vão formar lá pares de nervos cranianos, certo? Então a gente tem aqui, ó, fissura mediana anterior, bem no meio, e aqui os dois sulco anteros laterais, certo? Vamos colocar eles aqui um pouquinho mais fininhos para a gente poder mostrar uma estrutura que vai estar aí que a gente vai ver agora. Então aqui, ó, fissura mediana anterior, sulco anterolateral, sulco anterolateral. Percebe que no meio dessas estruturas, desses sulcos, nós ficamos aqui com duas saliências, né, ó, uma saliência aqui e outra saliência aqui. Essa saliência, ela vai se estender até a mais inferior, né? Até na medula espinal. Essas saliências nós vamos chamar de pirâmides. Pirâmides, tá? E aí aqui acontece uma coisa muito, muito interessante. Quem que são as pirâmides? As pirâmides, elas são feixes, tá? É um feixe
compacto, né, bem compactado lá, de fibras nervosas, obviamente, né, que estão vindo, né, estão descendo do encéfalo. A gente está na parte anterior. A parte anterior é motora, portanto, as informações descem, certo? Então, a pirâmide nada mais é do que um feixe compacto dessas fibras nervosas que estão descendo, certo? Que vão ligar lá áreas motoras lá de cima do encéfalo, certo? Lá com a medula espinal, certo? Lá com os nervos motores da medula espinal. Ela vai formar uma estrutura que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, chamada de trato córtico, exatamente porque ele vem do córtex cerebral, córtico espinal, porque ele vai em direção à medula espinal, certo? Esse trato córtico espinal, ele passa, né, ele forma as pirâmides, certo? E aqui na região do bulbo, forma aí uma estrutura bastante importante, que é uma das estruturas. Quem de vocês já ouviu falar que o lado esquerdo do encéfalo comanda o lado direito do corpo e o lado direito do encéfalo comanda o lado esquerdo do corpo? Será que isso é verdade? É. Aqui nós vamos ter aonde isso acontece, tá? A parte motora, né? Essa transição de lado da parte motora vai acontecer exatamente aqui. Aqui, olha, na fissura, se a gente olhar aqui, olha, na fissura mediana anterior, nós vamos ver que ela tem uma parte que ela está interrompida, tá vendo aqui, ó? Ela está interrompida. Por que ela está interrompida aí? Porque aí, exatamente aí, que a pirâmide que está vindo aqui, olha, ela vai vir, vai cruzar e vai descer para o outro lado, certo? As pirâmides, a pirâmide, né, na verdade, que está vindo do outro lado, ó, ela vem aqui, ela cruza e continua aqui. Essa porção aqui central, ó, essa porção central chama-se decussação, ou seja, cruzamento, certo? Então aqui, ó, decussação das pirâmides, certo? Então, quando uma pirâmide está vindo de um lado, cruza e vai para o outro, e essa aqui vem e cruza, vem para cá. Aproximadamente 95% das fibras cruzam nessa altura. Outras cruzam, em média, tá? Outras cruzam em outras alturas. Alguns autores falam em 97% das fibras, mas a maior parte considerável das fibras cruzam aqui nessa altura. Então, aqui nós temos a decussação das pirâmides, ok? E aí, quando a gente olha aqui, olha, no sulco anterolateral, quando a gente olha um pouquinho para trás dele, a gente vê aqui, olha, duas bolotinhas. Tá vendo aqui, olha? Essas bolotinhas que parecem azeitonas são as olivas, tá? Olivas, certo? Essas olivas são, por dentro, elas são massa, uma massa, digamos assim, né? Um núcleo de substância cinzenta, tá? Tem bastante núcleos de substância cinzenta dentro da oliva, certo? Tudo bem? Então, aqui nós vimos a parte anterior do bulbo. Vamos dar uma olhadinha na parte posterior do bulbo? Na parte posterior, nós vamos ter várias estruturas. Nós vamos ter o sulco mediano posterior. Lembra na aula de medula que a gente falou do fascículo grácil, do fascículo cuneiforme? A gente também vai ter o sulco intermédio posterior, o sulco posterolateral. Vamos dar uma olhadinha nessas estruturas lá nas imagens? E a gente já vai vendo, associando o nome às estruturas. Então, olha aqui, na parte posterior do bulbo, nós vamos ter aqui, da mesma forma que na frente, aqui essa estrutura bem mediana aqui, ó. Na frente era fissura, aqui atrás é sulco, sulco mediano posterior, certo? Depois a gente vai ter um sulco chamado de sulco posterolateral, que é este aqui, ó. Sulco posterolateral, certo? Posterolateral. Depois, entre eles, professora, entre eles eu tô vendo mais um sulco aí. É verdade? É, você não está se enganando. Esse sulco é o sulco intermédio, tá? Intermédio posterior. Lembra lá? Quando uma estrutura está entre
medial e lateral eu chamo de intermédio, termos de posição, certo? Então aqui, olha, intermédio, sulco intermédio. Esse sulco intermédio ele é bastante importante, porque lembra lá que a gente falou que no segmento cervical da medula espinal a gente tinha os fascículos, grácil e cuneiforme? Se você não lê, assiste lá a aula de medula. Esses fascículos, eles continuam subindo aqui. E a gente vai ter essa divisão deles através desse sulco intermédio posterior, certo? Então, a gente vai ter o fascículo grácil, certo? E o fascículo cuneiforme, certo? Então, aqui, ó, grácil é esse aqui, olha, mais medial é o grácil. E esse mais lateral é o cuneiforme. Certo? O fascículo grácil, ele vai estar trazendo para a gente a sensibilidade dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. O fascículo cuneiforme, ele vai estar trazendo dos membros superiores e da metade superior do tronco, tá? Por isso que ele é mais lateral. E aí quando você começa a olhar essa imagem, já sabendo o nome, esse aqui é o fascículo grácil. Mas olha, professora, quando ele está subindo aqui, olha, parece que ele forma uma bolinha aqui, forma mesmo. Essa bolinha recebe um nome, chama-se tubérculo, tá? Esse aqui, no caso, é o tubérculo grácil, certo? Já que ele faz parte do fascículo grácil. E quando você olha o fascículo cuneiforme, ele também forma aqui, ó, um abaulamentozinho. Esse aqui vai ser outro tubérculo, só que agora o tubérculo cuneiforme, certo? Então essas são as principais estruturas aqui da parte posterior do bulbo, certo? Então relembrando rapidamente, sulco mediano posterior, sulco lateral, certo? Sulco intermédio posterior aqui, delimitando para a gente os dois fascículos, grácil e cuneiforme, com seus respectivos tubérculos. Tudo bem? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente consegue ver exatamente essa mesma divisão, certo? Só que a gente consegue ver bem mais nitidamente aqui, olha, os tubérculos, certo? Olha aqui a oliva, que bonitinha aqui. Tudo bem? Com isso, nós encerramos as estruturas do bulbo, tá? Mas para que serve o bulbo? Por que ele é tão importante? Porque o bulbo vai ter uma influência em várias funções do nosso corpo, tá? Ele vai ter controle de equilíbrio, audição, deglutição, centro da tosse, do vômito, da salivação, de alguns movimentos linguais, respiração. Aqui vai ter o centro de controle da respiração. Por isso que lesões muito altas em coluna, em medula espinal, acabam sendo praticamente incompatíveis aí com a vida, a não ser que a pessoa precise de uma respiração mecânica, né? E ele também vai ser responsável lá por circulação. Olha a quantidade de funções que nós temos aí, de forma bem resumida, lá no bulbo. A gente vai ter outras áreas encefálicas também responsáveis por elas, mas no bulbo nós temos os núcleos também responsáveis por todas essas funções. Tudo bem? Então, por enquanto, é o bulbo. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a ponte. Tá ok? Muito obrigada pela sua companhia de sempre e aguardo você no próximo vídeo. Tchau!